E eu gosto de fazer um disclaimer. Por que eu falo de escrita, sendo que o meu foco é marketing? Porque, gente, não adianta nada você ter um marketing mais espetacular, você ter a divulgação mais incrível do mundo e o seu livro não ser bom, o seu livro não tá legal, tá, gente? Porque aí você faz aquela campanha de marketing linda, você tem uma capa linda, o leitor lê, não gosta do seu livro, acha o seu livro uma bela bosta, e ele não volta para você, ele não se torna seu leitor, entendeu? Então a gente precisa falar sobre escrita também. Obviamente, não tão profundamente e cheia de referências, igual, né? A gente tem gente incrível aqui falando sobre, mas a minha experiência mesmo que eu sei, o que eu aprendi nesses 5 anos de escrita. Mas vamos falar agora sobre isso, sobre essa insegurança que a gente tem, né? Como saber se a nossa história tá boa. É, essa é uma dúvida que muito escritor tem. Muito escritor tem. Eu acho que eu não vou falar todos, porque não dá para generalizar. Mas muito escritor tem, né? Como é que a gente sabe se a nossa história tá boa? Como que a gente sabe isso? Tem essa consciência se a gente está tão emocionalmente ligado à nossa obra? Como é que a gente sabe? Como? Como que a gente consegue tirar o nosso emocional, o nosso amor por aquele livro e avaliar friamente, esse livro está realmente bom? Ou até mesmo a gente tirar a nossa insegurança, né, daquele livro e falar, não, peraí, o livro não está tão ruim quanto eu acho que ele está, porque a gente tem isso também, né? É muito difícil saber se a nossa história está boa sozinho, você e você. E é necessário ter certo grau de desapego com emocional mesmo com a sua história. É necessário ter humildade pra caramba para saber receber feedback das pessoas. É necessário também, com o tempo aí, você adquirindo experiência em escrever e editar livros, para você pegar essa maldade de identificar as coisas que estão prejudicando o seu livro. Então, é muito esse processo de você ir lendo, ir escrevendo, ir recebendo feedbacks e ir aprendendo conforme você vai evoluindo ali dentro da escrita. E aí você passa a ter maldade até para você conseguir avaliar se o livro tá bom ou não tá. Mas quando você ainda não tem essa experiência, como que faz, né? Por exemplo, eu tive maldade de entender que um dos meus últimos livros, um dos últimos que eu escrevi, o Há 120 Anos de Você, que não está publicado, está guardado, inclusive, por isso, eu tive essa maldade de entender que ele não estava do jeito que eu queria que ele tivesse. Ele não estava bom do jeito que eu queria. A minha intenção era que aquele livro fosse bom X, assim, no nível X ele não estava. Inclusive, ele estava com muito ponto fraco, com muitas questões de estrutura, de personagem, de narração para ser avaliada, né? Então, a parte boa de ter essa maldade é que, além de conseguir identificar essas questões nos meus próprios livros e falar, opa, não vou publicar esse livro, não vou mandar esse livro para a editora, eu vou trabalhar melhor esse livro. Por isso, inclusive, que ele está guardado, né? O bom dessa maldade é que, além de você identificar os seus próprios erros, você também, e pontos fracos, você também consegue identificar pontos fracos na escrita de outras pessoas, em outros livros, né? Mas, como eu disse, se você não tem isso, como é que faz? Né, galera? Como que a gente faz? Em primeiro lugar, você precisa estudar. Vocês não vão ouvir da minha boca que você pode ser um escritor que não lê, tá? Que você pode ser um escritor que não estuda. O que eu vou dizer para você é que tá tudo bem você começar a escrever sem ter uma grande base, sem ter estudado pra caramba sobre escrita criativa, essas paradas, porque foi justamente o que aconteceu comigo. E boa parte dos escritores, eu acho que eles começam escrevendo e não estudando. Foi o que aconteceu comigo, é o meu caso. Mas você continuar escrevendo sem ler e sem estudar, para mim é um sinal um pouco preocupante do quão a sério você leva a sua escrita. O seu primeiro livro escrito certamente não vai ser o seu melhor livro, assim, não vai mesmo. Vai passar muito, muito longe. O primeiro livro escrito não é sempre o primeiro livro publicado. Então, às vezes, a pessoa publica o primeiro livro e é um
melhor livro dela, mas ela já escreveu outras vezes, já tentou escrever outras vezes, entendeu? E infelizmente é com muita tristeza que eu digo para vocês que eu já vi muito escritor que comete no 10º livro o mesmo erro que cometia no primeiro. A pessoa escreve, 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 escreve e não aprende a desenvolver bons personagens, não aprende a escrever uma trama que tenha nuances, ritmo, profundidade. Você quer ser esse cara? Você não quer ser esse cara. Então tem que ler, tem que estudar.